O que é Bíblia? A palavra de Deus nos traz informação, conhecimento a respeito dos exércitos celestiais, dos exércitos de Deus. Porque existem quantos anjos? O que a Bíblia diz? Quer dizer, quando se refere a Deus como Deus dos exércitos. A Bíblia nos diz que quantos anjos existem? Veja bem, o profeta Eliseu, ele orou para que Deus abrisse os olhos do jovem, seu auxiliar, quando uma realidade. Veja bem, e assim Deus fez. E o que o jovem viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo ao redor dele, ao redor de Eliseu. Livro do 2 Reis, capítulo 3, versículo 11. A Bíblia diz que Deus estava acompanhado de miríades de anjos, enquanto conduzia os israelitas ao monte e à terra prometida, ao Sinai. Moisés, profeta, deixou registrado uma canção especial para a nação. O Senhor veio de Sinais, ele subiu de Seir, em Edom, enquanto o povo judeu viajava, esplandeceu desde o monte para o próximo, e veio com 10 milhares de santos à sua direita, e havia para eles fogo, o fogo da lei. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2. A palavra traduzida como santo aqui significa como anjos, seres celestiais, que pode se referir ao anjo. A Bíblia diz que o Senhor veio no meio de milhares e milhares de seres celestiais. O rei Davi nos fala de carros celestiais que acompanhavam a Deus a Israel no deserto. Ó Deus, quando tu guiaste o teu povo através do deserto, naquela grande marcha, a terra tremeu, cercado por milhares de carros. O Senhor deixou o monte Sinai. Salmo 68, o versículo 7, 8 e 17. A Bíblia Almeida corrigida. Quando o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo, ou a terra santa. O exército dos céus. O nome para Deus que ocorre de várias formas na Bíblia é Yahvé, Shabbat, o Senhor, ou o Eterno, Senhor dos Exércitos. Também se referindo no Novo Testamento, de carta do apóstolo Paulo, Romanos capítulo 9, versículo 29. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 4. Aqui o exército é uma referência. Veja bem, há multidões, milhões de... Nós vemos o termo Senhor dos Exércitos, Senhor da guerra, Senhor da luta, sendo usado em paralelo com o Deus das fileiras, das correrias de Israel. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Veja bem, porém, outro exército de Deus é o exército dos céus. Às vezes é uma referência a todos os corpos celestiais criados por Deus. O sol, a lua, as estrelas e todo o universo. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Contudo, o exército dos céus também é uma descrição das multidões de anjos, com a qual Deus que o adoram e servem, inclusive servindo como seu exército celestial. Livro 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 18. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Deus diz que o exército dos céus não poderia ser contado. Uma referência às estrelas, à multidão de anjos, que também são representados como as estrelas. Jeremias, livro do profeta Jeremias, 33, versículo 22. Milhões e milhões de anjos é um número extraordinário. Observe que o profeta Daniel também testemunhou sua visão. Ele disse assim: e eu continuo olhando até que foram postos nos tronos, e um ancião de dias, Deus, e assentou-se, a sua veste era branca como a neve, e o veste era branca, os cabelos de sua cabeça, como uma limpa lã, o seu trono, como chama de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo e abriu-se o livro. Os antigos profetas
tiveram visões surpreendentes sobre Deus e seus anjos, seu exército. Daniel quis dizer aqui que uma visão, viu uma total de milhões de eles servindo a Deus, até que milhões diante dele, eles apenas que estavam junto ao seu trono. O apóstolo João também deu testemunho número incontável de seres angelicais, conforme registrado no último livro da Bíblia. Eu li uma vez a voz de anjos ao redor do trono, dos animais dos anciões, era o número deles, milhões de milhares. Veja bem, que dizem assim: diga ao Cordeiro que foi morto, receber o poder, a riqueza, glória e honra, e glória e ações de graça. Veja bem aqui, a Bíblia relata que os exércitos celestiais é muito grande. A Bíblia relata que devemos também notar que o escritor de Hebreus afirma também que os anjos existem e são incontáveis, o número é incalculável. Ora, não tendo chegado ao monte Sinai o fogo apalpável e ardente, escuridão, as trevas e a tempestade, ao clamor da trombeta, ao som das palavras, das quais quantos ouviram suplicado que não lhe falasse mais. Portanto, os exércitos celestiais é maior que todos, enquanto que o exército do inferno é um terço. A Bíblia fala que os exércitos de Deus estão aos da igreja também. Devemos estudar a hierarquia angelical para entendermos a vontade de Deus e da sua soberana vontade.